Porque se o sistema não faz mais sentido, a gente muda o sistema. Minha gente, você está no Afropunk, Afropunk Bahia. É isso mesmo. E comigo, viu? Sou Monique Evelyn, sou de Salvador. Tô aqui com toda a galera do Afropunk, um dos maiores festivais de cultura negra do mundo, que não vem sozinho, vem com você, reconhece quem veio antes, passa o bastão para você que tá chegando agora, entendeu? E vem com o Nubank, uma das maiores plataformas digitais de serviços financeiros do mundo. É para a gente celebrar nossa autonomia, afeto, poder. É um lugar de potência. Pensa na abundância. Chega de escassez, minha gente. Ainda mais aqui, a população negra, a comunidade negra, afro-indígena. Então vamos colocar aí na cabeça o lugar de potência, o lugar de abundância, para a gente começar a entender, prosperar e agir a partir disso. E nessa conversa de hoje, eu sei que vocês estão ansiosos, toda vez que eu apareço para trazer coisa boa, conversa boa. A gente vai trazer uma galera incrível, que eu não tenho nem roupa. Por isso que eu tô pausando para esse encontro, essa conversa de hoje. E a gente vai falar sobre construir realidades abrindo a roda. Por que roda? Porque roda todo mundo se enxerga. Então, como é que a gente cria novas linguagens, novas possibilidades do mundo? Ressignifica, assim, alguns termos. O que seria inovação, considerando a perspectiva afro-indígena? Na nossa diáspora, cada um em um lugar do mundo, e a gente se encontrando aqui no Afropunk Bahia, desembarcando em Salvador, desembarcando na Bahia, desembarcando no Brasil. E para eu parar de falar e vocês não cansarem de mim, vou chamar essa mulherada incrível. Por favor, Jéssica, Odara, Gabriela, Helena, apareçam aqui comigo. Tá vendo, minha gente? A galera é incrível, olha tanta beleza na tela. Quando eu falo que eu não tenho roupa e fico pausando, é porque falta ar para falar sobre vocês. Eu poderia aqui ficar lendo currículo e tudo, que a gente sabe aí um pouquinho de cada uma, mas eu gostaria que vocês se apresentassem, por favor, em primeira pessoa. Se você quiser se apresentar logo, Jéssica, fique à vontade. O Afropunk é seu. Oi, gente. Como que vocês estão? Prazer enorme estar aqui. E confesso, Monique, um desafio tremendo falar sobre si, né? Eu acho que é sempre muito difícil você se ler e conseguir falar para as pessoas quem você é, porque muitas das vezes a gente vai vivendo. Quando vê, você se construiu ou está se construindo, né? Mas falando um pouquinho de mim, eu sou uma carioquíssima, não tem nem como negar, com esse sotaque rasgado, cheio de R's, S e S's, mas hoje residente em São Paulo, né? Eu venho de uma família essencialmente negra brasileira, com todas as questões, com todas as soluções que uma família negra brasileira tem, né? E aí, um ponto norteador para a construção assim, da minha família, perspectiva de valores que minha família tem, é o meu tataravô, seu Espiridião, que foi um menino que chegou aqui no Brasil, ele veio de Moçambique para cá, para ser escravizado, e quando ele chega aqui, ele cria uma solução, ele consegue reverter o direcionamento pelo qual ele foi trazido para cá e se constitui. E a partir dessa constituição dele, né, enquanto pessoa, ele dá uma vida longa, uma cauda longa para a família, deixando aí um legado cultural e de valores que hoje me traz uma perspectiva de vida, né? Seu Espiridião me ensinou a aproveitar as oportunidades e caminhar sempre da melhor forma, né? Eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, que sempre tive uma curiosidade ali de sempre ir além, de pisar e entender aonde eu estou pisando e o porquê e qual era a função daquilo. E assim eu fui caminhando, me conectando com os valores que esse meu tataravô e que minha família trouxe, e construindo, assim, sendo ponte de diálogo entre pessoas, entre territórios, e hoje venho me tornando uma especialista em cultura, onde profissionalmente e dentro da minha prática de vida cotidiana, olho para o mundo, olho para os objetivos de onde eu estou e crio essas soluções. Essa é um pouquinho de mim só, um pouquinho do que eu sou.
É um pouco complexo falar sobre si, mas eu acho que ao longo da conversa a gente vai trocando um pouco mais. Mas é muito melhor te ouvir falar do que eu que sei de trabalho. É muito potente essa sua história. Tá vendo que é bom falar em primeira pessoa, seja do singular ou do plural? Então, por favor, Dara, faça o mesmo, se apresente. Apresente-se pro Afropunk, pro mundo todo. Olá, gente, tudo bem? Primeiro, é uma honra estar aqui nesse diálogo. Fiquei super nervosa com o convite, muito honrada de poder trocar com vocês, mulheres que eu admiro tanto. E eu, Obirim, para começo de conversa, Obirim é o nome que eu me dei, abusada que sou, há uns 7 anos atrás, quando eu entendi que o movimento de resgate da minha identidade passa necessariamente pela forma como eu me apresento ao mundo, né? Como eu me nomeio. Então, Obirim Odara é esse nome de luta, é um nome que faz referência à potência das mulheres negras enquanto gestoras de uma comunidade, e é assim que eu tento me colocar no mundo, a partir desse lugar. Eu sou de Brasília, filha do meio, venho de uma família que, por conta da democracia racial e de tudo que se imputa enquanto racismo na construção da nossa sociedade, é uma família interracial. Consequentemente, esse é um lugar, né, de muita dúvida, de muita confusão, que ali nos meus 20 e poucos anos eu consegui entender melhor de onde vinha essa ausência, essa falta, esse desejo de me entender. E, para além disso, né, a construção de um repertório que, de fato, fale sobre mim. Eu não precisei criar nada, eu precisei, na verdade, retomar e me vincular a outras pessoas negras na formação de um quilombo, de um acolhimento. Isso tem sido muito potente na minha vida. Para além do currículo, hoje eu sou aprendiz de capoeira Angola, iniciante. É um espaço para mim que, inclusive, na minha apresentação vem antes de qualquer outra coisa, porque ser assistente social, ser mestre em política social, diz muito sobre uma trajetória que informa para o outro um lugar no mundo, mas que muitas vezes não informou nada para mim sobre o meu lugar. E ser e estar hoje na Capoeira Angola tem me devolvido essa memória ancestral que, por vezes, eu não tive acesso, sobretudo na academia. Então, para além disso, eu sou uma pessoa que acredito muito no poder da palavra, na saliva, no axé, no ebó da presença, do comprometimento, daquilo que a gente faz e acredita de uma forma em que a gente alinhe o que a gente diz com a nossa prática, que é a prática profissional, as relações com as pessoas, a forma como eu me coloco no mundo, entendo o meu corpo. Esse tem sido basicamente o meu exercício, e eu acho que é a partir daí que eu tento me apresentar, né? Eu sou uma pessoa cheia de contradições que tenta se descolonizar para poder se curar dessas violências pelas quais eu e, consequentemente, vocês passamos por conta dessa dor coletiva, mas também reencontrando essa potência do que nós somos. Então, esse é um pouco do lugar de onde eu falo, mas aí a gente vai conversando mais ao longo do processo. Eu estou muito bem acompanhada, entendeu? Vou reforçar aqui, minha gente. Não estava preparada para essa conversa, não. Achei que eu estava, aí quando vocês começam a falar, eu falei, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Agora é com você, Gabi. Se apresente também. Pressão me apresentar depois de duas deusas, assim, é muito, muito difícil, assim, até acho que a pergunta, né, a gente se apresentar para além do profissional, acho que essa cultura ocidental ensina a gente muito a se olhar e se definir através da nossa profissão, através do nosso trabalho, né, o que não é nada legal, no fim das contas. Eu sou nascida em São Paulo, Zona Leste, um bairro chamado Hermelino Matarazzo, cresci lá, saí de lá faz 4 anos apenas. Minha família é uma família de muitas ausências, assim, eu cresci com a minha mãe e a minha irmã presentes e o resto da família muito ausente, inclusive pai. Minha família também é interracial, então, assim como Odara, eu fui entender algumas coisas no meio do caminho, assim, fui aprendendo a nomear as coisas conforme eu fui vivendo elas, né? Eu sou uma mulher lésbica também, além de uma mulher negra, então, conforme eu fui vivendo, eu fui entendendo, inclusive, o que estava em cada caixa. Quando falavam do meu cabelo, por que falavam do meu cabelo? Era porque ele era curto ou era porque ele não era liso? Né? Muitas intersecções foram surgindo assim, ao longo da minha caminhada. Eu tenho 31 anos, continuo em São Paulo ainda hoje, e eu acho que uma das coisas que mais me definem, assim, e eu talvez não soubesse isso conscientemente antes de me forçar a responder essa pergunta aqui com vocês, é que eu cresci tendo que projetar uma vida diferente para minha família. E hoje, ainda bem, eu consigo oferecer isso para minha família, não por mérito, né? Meritocracia não existe,
mas por, inclusive, muitas ações sociais, como o próprio ProUni. Fui bolsista do ProUni na faculdade, me orgulho muito disso. E eu acho que hoje, podendo ajudar a minha família, podendo ter um pouco menos, né, de perrengues na vida, eu estou num papel de ajudar outras famílias. Então, hoje, o que eu faço no meu trabalho, eu trabalho numa agência de publicidade aqui de São Paulo, e nessa agência, o meu grande propósito é usar a comunicação para criar algum impacto positivo no mundo, né? A gente entra com a publicidade na casa de muitas pessoas, na casa de milhões de pessoas todos os dias, né? E eu sempre falo que a gente não está só vendendo margarina, a gente está construindo o que as pessoas pensam sobre famílias, né? E isso com todos os assuntos, com todos os projetos e todas as marcas que a gente trabalha. Tem uma responsabilidade muito grande. E hoje eu coloco essa minha vontade de mudar as coisas nesse meu trabalho de comunicação dentro de uma agência de publicidade aqui de São Paulo. E obrigada pelo convite, gente. Eu não sei nem agradecer tanto. Oxente, não agradeça, comemore, porque dia 27 tem Afropunk, entendeu? Aqui é uma prévia de conversas. A celebração acontece no dia 27. Tem Duquesa, Mano Brown, Ileaie, Margarete Menezes, Malia, Tássia Reis. Cansei, é muita gente boa. E tem mais gente que eu não citei aqui ainda, então corre logo para garantir aí. Quem tá me ouvindo, que tá assistindo, por favor, porque ainda temos a apresentação dela, de Helena. Por favor, Helena, quem é você? Gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Estou muito feliz de estar aqui entre mulheres que eu admiro tanto, algumas que eu já queria conhecer, e eu sempre entendo isso como uma dádiva, sabe? São aqueles presentes que a gente ganha no meio do caminho. Eu espero que todo mundo esteja bem, eu espero que todos vocês estejam com saúde. E esse é um super exercício, né? Da gente falar sobre a gente. A gente está acostumado a chegar em evento e as pessoas dizem quem nós somos, né? E ao longo da vida, a gente também aprende da mesma maneira, né? As pessoas dizem quem nós somos. Então, eu acho que quando a gente se apresenta e a gente diz quem é, que a gente vai falar da nossa história, que a gente vai falar da nossa vida, a gente vai falar de como a gente se vê, é um exercício muito poderoso quando a gente é pessoa preta nesse país, né? E eu adoro, Monique, eu adoro quando as pessoas me perguntam assim, e normalmente quando eu converso com as pessoas assim, me conta aí o que LinkedIn não conta, me conta o que está na entrelinha, porque LinkedIn é igual tabela, né, gente? É informação pública, tá lá. E não é sobre isso, né, gente? Não é isso que faz a gente. Então, eu sou carioca, moro no Rio ainda, carioca suburbana. Eu sempre me apresento como sou a Helena, filha da Maria Helena, mãe da Olivia Helena, bisneta da Dona Helena. E sim, tem umas 9 Helenas na minha família. Sou companheira de vida do Igor, a gente está aí há quase 20 anos juntos, desde o iniciozinho da adolescência. Sou uma mulher preta, filha de 2 pretos, e eu descobri isso muito cedo, lá com os 4 anos de idade. Eu não me lembro, quem lembra disso é minha mãe. E isso é importante porque isso me ajudou a entender quem era a minha família, né? Foi no dia que eu cheguei em casa chorando da escola, dizendo que eu não queria ser preta, né? Porque ninguém era onde eu estudava, e todo mundo falava que eu era feia, e aquela coisa toda que a gente já conhece. E a minha mãe me acolheu, e ela me explicou por que eu era preta. Porque mamãe é preta e papai é preto. Eu sou mãe, e isso fala muito sobre mim, porque quando a gente é mãe de uma criança preta num país como o Brasil, a maternidade vai me reconstruindo, né? Então, eu tenho que ser e eu tenho que ser para minha filha, e eu preciso ser, e eu sei que ela está se construindo a partir do que ela está vendo em mim. Eu sou comunicadora, né? Eu sou publicitária de formação, sou aquela pessoa, como a maioria e muitos de vocês, né? Aquela primeira geração que entrou no nível superior. Na verdade, eu sou a primeira geração da minha família que conseguiu ter o ensino médio, e isso traz, né, uma responsa grande, isso às vezes traz um peso grande. A minha formação não é em relações étnico-raciais, eu sou da comunicação, eu sou aquela pessoa que pega trem, que vai na feira, a pessoa que se constrói pagando boleto todo dia, a gente vai se formando. Eu acredito muito, né, isso fala de quem eu sou, na coletividade, só vai estar bom se for bom para todo mundo. Enquanto estiver sozinho, não faz o mínimo sentido. Então, como a Gabi trouxe,
quando eu decidi ser comunicadora, foi porque eu olhava para a televisão e eu falava assim, eu acho isso tudo lindo, eu quero ser isso aí quando eu crescer. Eu quero contar histórias, mas eu quero contar histórias da minha família, do meu território, das pessoas que parecem comigo. E como publicitária, todos os dias eu acordo de manhã, Monique, todos os dias, eu juro para vocês que é de verdade, falando assim, o que a gente está fazendo? Porque a publicidade está aqui, construindo representações sociais. A publicidade está aqui reforçando representações sociais. Elas são inclusivas ou elas estão dizendo que a gente não deve que a gente deve se odiar ou que a gente não é possível porque a gente não é realizável. Então, o meu papel enquanto comunicadora, vocês devem estar ouvindo a minha filha gritando. E que bom que ela está gritando, gente, que ela tomou mó tombaço hoje. Então, meu coração de mãe está pequenininho. E ouvi-la gritando está me dando uma tranquilidade enorme. E aí, fechando isso, gente, para mim é sobre nós. Para mim só faz sentido estar nessa tela, porque eu estou nessa tela com outras 4 mulheres que me dizem diariamente quem eu sou, quem eu posso ser, onde eu posso chegar. E elas me dizem que eu não vou chegar sozinho. Porque como eu ouvi um dia desse, do que adianta a gente chegar, né, na linha de chegada, terminar a maratona, se a gente não tiver quem abraçar? Então isso fala sobre a Helena. Helena é essa pessoa possível, com as suas inquietações, muito questionadora, porque, gente, nada está dado e nem nada está conquistado. A gente tem que conquistar todo santo dia e a gente tem que colocar à prova tudo aquilo que não faz sentido. E ultimamente o mundo está fazendo muito pouco sentido. Então a gente tem que ter a coragem de olhar para o lado e falar assim, não está fazendo sentido, acho que está errado. Qual é o meu papel para mudar isso aí? E aí eu vou lá e vou fazer, porque nós somos essas pessoas. A gente só chegou até aqui hoje, a gente só está tendo essa conversa lindona, porque teve um grupo de pessoas, como, por exemplo, o tataravô da nossa amiga, que falou assim, vai ser possível ela sonhar, e eu vou sonhar, e eu vou realizar para que ela esteja. Então, eu estou aqui passando bastão para alguém do bastão que eu recebi. Eu acho que isso fala um pouco de mim, fala de quem eu sou, fala de onde eu venho, para onde eu vou, qual é o chão que eu caminho, de onde eu parto, aonde eu quero chegar, e quem é que no final do dia está segurando os meus BOs, que são os meus. Maravilha. Eu não sei se você ouviu essa frase de Emicida, porque semana passada eu acho que ele falou essa frase. Foi Emicida, Monique. Pronto. Foi Emicida que Eu falou do fiquei que assim, adianta a essa gente frase. chegar no final da jornada, da linha de chegada, e não ter quem abraçar. Exatamente. Eu fiquei assim, não, acho que ela estava no mesmo lugar que eu, ouvindo a mesma Vamos, é isso pessoa. aí, obrigada, porque a gente É, ouve tanta coisa, depois a gente fica assim, ouvi um negócio legal, eu só vou falar assim, fazer questão de dizer que não fui eu, porque a gente precisa dar créditos para as nossas intelectualidades, para as nossas exatamente. produções, porque já roubaram durante muito tempo, né? Não, e a branquitude só existe por conta de citações, minha gente. Essa é a realidade. A gente fica citando o tempo todo a branquitude e esquece de reconhecer os nossos. É tão legal reconhecer quem fez, quem criou, porque a gente vai passando o bastão, por isso que a gente está aqui nessa conversa, passando também o nosso bastão de bagagem para as pessoas que estão nos assistindo. E eu, minha gente, eu sou Monique Evelyn, tá? Reforçando, sou de Salvador, Nordeste 2 vezes, filha única de Neuza e Ari, entendeu? E tudo que eu tenho feito é para não chegar atrasada na vida das pessoas, seja na comunicação, na tecnologia, na educação. É isso que eu gosto de fazer. E pensando nesse lugar que Emicida cita e a Helena traz aqui para a nossa conversa, do que adianta a gente correr tanto e na linha de chegada não tem ninguém para abraçar. Como é que você tem feito isso, Jéssica, no seu dia a dia? Tentar chegar nessa linha de chegada e ter pessoas como nós para te abraçar? É sempre um desafio, né, Monique? Porque eu não sei se vocês compartilham do mesmo sentimento, mas muitas das vezes eu me sinto num não lugar, sabe? O lugar de não pertencer aqui. Eu estou aqui, construí esse lugar, mas tem algo que as estruturas ainda... Eu tenho a sensação de que essas estruturas elas não foram feitas para mim. Então, essa coisa do caminhar para chegar na linha de chegada tem uma necessidade. Eu tenho uma necessidade muito grande da coletividade. Eu não consigo, e eu fico muito feliz por não conseguir, caminhar até a linha de chegada sozinha. Eu sei que outras pessoas já caminharam e estão lá esperando. Mas, hoje, nessa jornada, eu quero olhar para o lado e encontrar a Monique, olhar para o lado e encontrar a Odara, olhar para o lado e encontrar a Helena, olhar para o lado e encontrar tantos outros, e poder caminhar nessa jornada junto,
né? Desfrutando dos mesmos valores e propósitos, entendendo que, de verdade, às vezes esse nosso incômodo... Travou um Oi? pouquinho aí quando você falou olhar para o lado e ver Odara, Helena, Gabi. Travou nessa Ah, parte. Você pode voltar? volto. Devo ter perdido já o fio da meada, mas vamos que vamos. Eu quero... posso falar? Pode. Opa, tá travando para mim a sua voz, tá, Monique? Será que é a Pode minha falar. internet aqui Pronto. tá Agora ficou rolando? ótima, só foi aquela parte mesmo. Vai lá. Eita! Eu quero de verdade, assim, olhar para o lado nessa jornada e nessa caminhada e ver a Monique olhar para o lado e contar com a Helena, olhar para o lado e contar com a Odara, tantas outras, tantos outros, e de verdade entender que essa jornada até a linha de chegada para abraçar o outro, ela também se constrói com outros que compartilham dos mesmos valores, dos mesmos desafios. E tem uma coisa que eu acho muito, muito curiosa, é que, por muito tempo, eu sofria muito, mas muito, por não me encaixar dentro da proposta de sociedade que o Brasil me dava, que o mundo, de uma certa forma, me dava. Eu falava, a gente tem alguma coisa errada, o problema é comigo, o que está acontecendo? Mas não, o problema não é com a gente, né? De verdade, quando a gente fala de estruturas sociais, estruturas sociais estruturas sociais aonde a gente de verdade hoje tem almejado estar, de verdade elas não foram feitas para a gente. Então, de uma certa forma, esse não lugar ele é positivo, porque eu vou achar muito estranho quando eu chegar dentro de uma estrutura que não foi feita para a gente e me sentir confortável. Então, acredito que nessa jornada de olhar para o lado e ver outros tantos iguais a mim, é também um movimento de construir novos lugares aonde a gente realmente tenha propriedade, aonde a gente realmente faça parte, aonde a gente seja pedaço e parte dessa estrutura. Maravilha. Eu fico aqui pensando enquanto você fala, eu lembrei do que Gabi trouxe, né? Você falou, Gabi, que seus pais, família, veio muito da ausência. Mas como é que a gente constrói outras realidades, outros imaginários? Como é que a gente abre essa roda para mais gente entrar a partir da ausência? Como é que essa conta, a gente resolve essa equação? Eu vou falar do ponto de vista do meu trabalho, que é numa agência de comunicação. Então, vai para esse viés um pouco a minha resposta. O que a gente está aprendendo nesse processo? Às vezes com erro, às vezes com acerto. Uns anos atrás, a gente passou por uma reflexão que a Helena até trouxe um pouco na resposta dela, que as pessoas elas não se viam na comunicação, né? A gente ligava a TV, só tinham pessoas brancas, cis, hétero, dentro de uma realidade elitizada, né? A gente falava, meu Deus, isso não é o Brasil, o que eu estou assistindo aqui no intervalo da minha novela, né? E aí a gente teve um processo de cobrança social, né? Essas conquistas, esses avanços vêm muito por cobrança social, movimento social, e a comunicação se viu forçada, não foi uma vontade da comunicação, ela foi forçada a mudar. E aí a comunicação, o primeiro avanço foi, vamos colocar então pessoas que representem essas camadas populacionais que não estão representadas na nossa comunicação. Só que aí não deu 100% certo. Por quê? Porque quem estava criando essa comunicação não sabia retratar essas realidades. Então a gente caiu num momento de história da comunicação que foi o momento dos erros de estereótipos. Né? Tudo estava muito estereotipado. E a gente falava, meu Deus, tentaram representar o Brasil e caíram em leituras muito erradas da coisa, né? E aí veio uma segunda camada, que foi, isso está acontecendo porque quem está criando essas histórias não vive essas histórias. E aí teve um momento de cobrança também para que as agências, nesse caso, né, as empresas que criam essas comunicações, elas contratassem essas pessoas. E aí houve um avanço de contratação, não ideal, pequeno ainda, mas houve. Só que como que aconteceu esse avanço no primeiro momento? Nos cargos de base, que era mais fácil. Então contratavam para estágio, para cargo de assistente. E aí também não deu 100% certo. Por quê? Porque não eram esses cargos os que tomavam a decisão final, né? Os cargos de poder não eram esses. Então, no fim das contas, essas pessoas entravam na ficha, mas o que ia para a rua não era 100% o que elas acreditavam. E a gente está vivendo agora um terceiro momento, que é essas pessoas elas
estão tendo um pouco mais de espaço para chegarem em cargos de liderança, aí sim, cargos que vão tomar esse poder. Eu acho que eu sou uma dessas pessoas que conseguiu agora chegar num cargo de liderança. Eu estou como head dessa agência que eu trabalho, dentro de um recorte de cultura e impacto. E aí, o que eu estou descobrindo nessa posição agora? Que a forma que a gente tem que fazer para abrir essa roda, né, deixar mais gente entrar, aumentar um pouco repertório, discussão, ponto de vista, é muito mais fácil a gente fazer isso mexendo em estrutura, porque a gente acelera. Né? Antes eu fazia muito por exceção, então quando eu estava numa equipe, eu arrumava uma vaga para, através dessa vaga, conseguir contratar uma pessoa, por exemplo, preta, dentro de uma realidade periférica que não tinha na agência. Mas era uma vaga, eu não ia construir mudança grande através de uma vaga, infelizmente, né? Então, o momento que eu estou agora, e o que eu venho discutindo muito, é como que a gente dá escala para isso, mexendo em estrutura. Inclusive, para além da minha agência, né? Eu falo muito isso, eu falo, gente, minha agência, eu consigo mudar ali um universo pequeno, eu não consigo mudar o universo de comunicação, então a gente tem que fazer conversas entre as outras agências, entre as empresas também, que são as empresas que contratam as agências, para que a gente garanta que a comunicação que entre na casa de milhões de pessoas no intervalo do Fantástico também seja parte da solução e deixe de ser parte do problema, como ainda é hoje. Então, eu acho que a resposta simples, tentando resumir para a sua pergunta, Monique, é mexendo em estrutura. Eu acho que só dá para a gente fazer o que tem que ser feito hoje com a urgência que a coisa pede, porque é urgente, não dá para ir devagar mais, assim, nunca deu, na verdade, né? Mas não dá, tem que acelerar, mudando estrutura e trazendo para dentro o máximo de poder possível que a gente tiver na mão, porque por exceção a gente não vai conseguir mais. Eu acho que isso tem que virar um tweet aí, viu, galera? Começa a twittar. Por exceção, a gente não vai mais. Entendeu? Já anotem aí, porque é muita aula. E eu fico pensando também nesse lugar da subjetividade, Helena. Como é que a gente consegue entender a demanda do outro e agir também com a demanda do outro, mas sem esquecer da nossa subjetividade? Porque muitas vezes vai engolindo, a gente vai fazendo, e esquece que existe uma Helena aí que é mãe também. Como é que faz isso? Ai, gente, eu adoraria ter uma receita, um segredo, assim, tipo, pá, faça isso e resolve. Mas eu acho que tem caminhos. E eu acho que um dos caminhos é a gente estar muito atento e vigilante que o racismo, ele é tipo sistema operacional, né? Ele vai se atualizando, ele vai se atualizando. E no que ele se atualiza, ele se sofistica. E muitas vezes esse não olhar para mim, né, essa devoção de eu estou aqui para atender todas as demandas coletivas e do mundo inteiro, né? Que cuidado é esse que é sobre o outro e não é sobre mim mesma? Então, a gente precisa sempre estar atento, que às vezes a gente acha que está arrumando uma super solução, mas na verdade a gente só está se enredando num lugar que daqui a um tempinho fica muito tempo de si mesmo, fica muito pouco da gente. Então, é importante que a gente olhe primeiro que assim, eu preciso garantir a minha saúde mental, eu preciso estar bem. Sabe a máscara de oxigênio no avião? Ela cai, aí a moça lá, a comissária de bordo sempre fala, né? Ou o comissário, coloca a máscara em você primeiro para depois botar no outro. Então, a gente precisa se cuidar. E a gente precisa reconhecer que a gente sempre negligenciou a nossa saúde mental porque ninguém considerou que a gente tivesse saúde mental. Porque a gente era só braço, né? Esse país entendeu a gente só como força, né? Força física. E não o cuidado, né, do emocional, o cuidado com a cabeça. Então, a gente precisa estar bem. Depois, a gente precisa reconhecer que o meu primeiro coletivo, o meu primeiro quilombo é esse núcleo familiar aqui, é a Olivia, sabe? É o Igor, meu marido, é minha mãe, é minha família, é minhas primas, né? E aí tem a música do Emicida, como ele fala, né? Aquele sonho imundo, só água na geladeira, eu tentando salvar o mundo. Gente, essa equação não vai fechar e no final a gente vai terminar tudo quebrado e fraco, a gente não consegue mudar nada. Então a gente precisa estar bem. A gente precisa reconhecer que o nosso primeiro coletivo, o nosso primeiro quilombinho é esse núcleo aqui, para onde a gente precisa estar olhando. E aí a gente precisa também reconhecer que muitas vezes aquilo que me motiva, aquilo que me fortalece, aquilo que me faz ir mais longe é estar ao lado de pessoas, é me cercar de pessoas que me inspiram, que me apoiam. E como disse Samantha Almeida, joga para a torcida, porque sempre vai ter uma torcida ali do lado. Então eu preciso pensar em mim, pensar nesse meu núcleo menor, me cercar de pessoas que vão me apoiar e que vão me ajudar e que vão me fazer chegar mais longe. E isso é tão poderoso, porque tira de sobre a gente
aquela responsabilidade de ser forte o tempo todo, estar sempre bem ou ter todas as respostas. Porque é poderosíssimo eu poder dizer não sei enquanto uma mulher preta e ter a certeza que ao meu lado terão pessoas que vão me ajudar. Porque a gente não aprendeu a dizer não sei. E por que a gente não aprendeu a dizer não sei? Porque todas as vezes que uma mulher preta e um homem preto diz não sei, a gente já tem toda a nossa potência, a nossa intelectualidade reduzida. A gente tem a nossa subjetividade colocada em questão. E aí a gente precisa ter essa força e estar com pessoas do nosso lado. Para além disso, porque eu acho que toda solução é multifatorial, toda solução envolve muita gente, a gente precisa entender que as coisas vão mudando, elas vão se atualizando, mas a gente tem uma estratégia ancestral e a gente estava conversando sobre isso, gente, antes de começar essa live, que já foi incrível. Não sei se Monique gravou, mas já foi maravilhoso. A gente estava falando justamente sobre isso. Quando a gente entende que quem nós somos hoje é fruto muito de quem veio antes. E quando eu olho para minha filha, eu vejo que ela também é uma extensão de mim, mas não é a minha cópia nem a minha reprodução. Isso me dá uma força motriz que eu consigo entender que toda a minha potência, ela não tem a minha idade física, né, Monique? A minha idade biológica. Ela vem de muito antes. Ela vem de um lugar que já entendeu o mundo, né, Jéssica? Você falou do seu tataravô, que já entendeu o mundo, que já entendeu as suas atualizações e que ela me impulsiona pra caramba. E aí, Monique, eu queria muito rapidinho falar um negócio que a Gabi falou. Eu estou um pouco nesse lugar da Gabi, né, que eu sou publicitária. Mas eu fiz uma opção de carreira, eu fiz uma opção de estar do lado de dentro das organizações das empresas. E eu sempre falo que eu sou intraempreendedora. Eu sempre falo, a gente está aqui hackeando o sistema, a gente está aqui para furar a bolha pelo lado de dentro. A gente está aqui para olhar e entender as estratégias e se apropriar de um conhecimento, muitas vezes, que nos foi negado e potencializar com tudo aquilo que a gente já carrega. E aí a gente consegue pensar em quem foi que construiu os imaginários coletivos desse país. Como é que agora eu coloco em perspectiva outras narrativas, outras vozes que vão me ajudar a construir novos imaginários, que vão impactar na construção de novas subjetividades. Só que quando eu faço isso como empresa, eu consigo virar, por exemplo, para uma agência e falar assim: cadê a ficha técnica, gente? Cadê todo mundo que deveria estar aqui? E aí eu não estou falando só sobre pessoas pretas, porque, por exemplo, nós somos aqui 5 mulheres negras que viemos e falamos de lugares muito diferentes. Eu sou uma mulher cis, hétero. Cadê a perspectiva da mulher trans, preta? Cadê a perspectiva da mulher periférica? Cadê a perspectiva da mulher do norte? As nossas vivências não são iguais. E a gente precisa reconhecer que quando eu estiver atenta e vigilante o tempo todo de falar assim, se eles estão considerando somente a Helena, isso aqui não vai dar certo no final. Eu preciso da Helena, eu preciso da Monique, eu preciso da Gabi, eu preciso da Odara, eu preciso da Faustina, eu preciso de que esteja todo mundo aqui dentro, porque eu me construo e eu me reconstruo e eu me dou enquanto pessoa nesse encontro. E esse futuro mais saudável, melhor que a gente quer ter, ele só vai ser possível à medida que a gente trouxer todo mundo para a mesa e a gente conseguir compreender que a gente se dá nesse encontro de afetividade, encontro de conflito, mas num encontro tão produtivo que me permite expandir até o meu conhecimento sobre mim mesma. Quando eu olho para mulheres como vocês e vejo assim, caraca, dá para ser possível e dá para ir além daquilo que eu sonhei, porque eu tinha uma outra fronteira, e estar com outras pessoas vai rompendo essas fronteiras invisíveis, né, que se colocam e me permite possibilidades de sonhar com coisas que eu não sabia nem que eles eram possíveis. Então, assim, cuida dessa saúde aqui, dessa cabeça, desse núcleo com quem eu convivo, e depois eu entendo a minha responsabilidade, porque eu sei que eu já sou ancestral da minha filha, né? Hoje nós já somos ancestrais de alguém. E deixa eu falar uma coisa, eu não gravei como justificativa, entendeu? Pra gente voltar pro Afropunk pra conversar mais ano que vem, entendeu, produção? É isso aí, larguei, joguei pro universo. Mas, Odara, você falou uma coisa, né? Que só o serviço social, só o que você estava atuando profissionalmente, não era o suficiente. Aí você vai pra capoeira. Mas tem um momento, aquele momento mágico, não sei, que você fala assim, gente, não faz sentido não. Não dá pra ser apenas o meu crachá. Teve um momento desse? Se sim, você poderia compartilhar com a gente, por favor? Então, assim,
Para mim, o que eu percebo na minha trajetória, e acredito que isso de algum modo possa ser compartilhado com vocês, inclusive, né, na trajetória de vocês, é que a gente é ensinado enquanto pessoa negra que o nosso trabalho nos dignifica. Essa é uma máxima colocada para todo mundo, mas no caso das pessoas negras, a dignidade que se vem com o trabalho é uma dignidade que supostamente nos devolveria a nossa humanidade. Não obstante, algumas pessoas pretas, faveladas, quando abordadas pela polícia, respondem o quê? Eu sou trabalhador. Ou seja, ser trabalhador deveria ser suficiente para que a gente eliminasse essa violência racial sobre a qual a gente está cometido. E não é isso que acontece. Né? A gente se submete às relações de trabalho, a gente busca essa dignidade, essa humanidade a partir de uma identidade profissional, daquilo que a gente pode contribuir socialmente, a partir da nossa formação, a partir do mestrado. E tudo isso, para mim, está no campo de que a racionalidade, supostamente, traria para a gente uma inserção nesse mundo. Ou seja, se eu me formar, se eu trabalhar, se eu me desenvolver intelectualmente, se eu citar os clássicos, se eu conhecer mais sobre filme francês, se eu me comportar de um jeito específico, se eu falar baixo, se eu seguir um determinado protocolo do que é ser moderno, enfim, eu serei aceito. E aí a gente, por vezes, né, faz esse caminho, essa expectativa do que é prosperidade, do que é uma vida de sucesso, e não adianta. Porque existe algo para além disso, para além de todo esse caminho já defendido como um caminho que nos livra dessa culpa de ser quem nós somos, que não dá conta da ausência, da violência, da falta que esse mundo colonial imprimiu nas nossas identidades. Então a gente se dedica para ser o melhor, e isso não é suficiente. Quando a gente chega lá e fala, poxa, isso não está me realizando, existe um buraco, uma falta, algo que eu preciso identificar, esse movimento, para mim, foi exatamente a falta do corpo, a falta da prática, a falta de um alinhamento em que a energia da cabeça, que supostamente traria a minha inserção, pudesse se enraizar para todo o corpo, né? Se ramificar. O corpo é extremamente indispensável para as culturas africanas, porque é a partir do corpo que a gente se coloca no mundo. A gente não está falando de viver o mundo a partir do olhar ou da escuta. A gente está falando de sentir o mundo a partir do corpo todo. E a capoeira trouxe isso para mim, né? Em que medida eu consigo desenvolver a minha racionalidade, a minha forma de sentir, de observar, de entrar em situações e sair, a partir da lógica da mandinga, do sussurro, da brincadeira, da risada, do movimento lento, né, de uma compreensão do meu corpo. Então, durante muito tempo, esse exercício da racionalidade, de tentar fazer bons artigos, escrever bem, falar bem, ler todos os clássicos, construir uma boa retórica, inclusive falar alto, falar de forma efusiva, né? Trazer tudo isso para o campo da racionalidade, na minha cabeça, me ensinaram que isso ampliaria o meu lugar no mundo. E eu fiz. Eu me formei, fiz o mestrado, tentei trilhar esse caminho da intelectualidade. E aí eu senti que isso não estava sendo suficiente, né? E a capoeira me devolve. As tradições africanas me devolvem esse lugar do corpo. O corpo não como um lugar que precisa ser controlado, que precisa ser diminuído, que precisa ser... enfim, desconsiderado nos processos. O corpo não é profano. O corpo é de onde vem todo o prazer, inclusive. E para nós, sobretudo pessoas negras, se a gente não alinha o que a gente pensa, o que a gente propõe, esses caminhos que a gente está construindo mentalmente, como perspectiva, como ideia, e vive isso, a gente vai viver uma lacuna e essa ausência como norma da vida. Então, parte de para mim, assim, a capoeira, a intelectualidade, o diálogo, o ebó, o axé, a saliva, né? Tudo isso é o que me devolve essa integralidade de estar no mundo. A gente precisa amolecer aquilo que o racismo coloca como dor, como violência. A gente precisa considerar o nosso corpo nas trocas, nos prazeres. A gente precisa aprender com os nossos que vieram antes, inclusive, né? Que a nossa emancipação não vai vir necessariamente do campo do discurso, do campo da teoria. A gente precisa materializar isso, e é o corpo quem materializa. Então, é um pouco do que eu aprendo com o samba, por exemplo, com o maracatu, com o jongo, com o terreiro. A gente está o tempo todo nessas referências africanas, né, nessa África reterritorializada no Brasil,
aprendendo que é a partir do corpo que a gente se emancipa, que a gente se reeduca, que a gente se descoloniza, que a gente vai tirando o peso e as dores do racismo num exercício de coletividade, de sentir, de cosmopercepção. Acho que é um pouco disso. E se é num coletivo e tudo mais que a gente se emancipa, então a gente pode também ressignificar o que é inovação, né? Porque se a gente for ver hoje, tudo é tech. E a gente esquece de tecnologias ancestrais, sociais, porque tem que ser digital. Se não for smartphone na palma da mão, isso não é considerado inovador. Eu realmente acredito que inovação é fazer funcionar. Sim, funciona. A gente vive no Brasil, gente. Entendeu? Olha a comunidade preta. Está funcionando, isso para mim é inovador. Eu tô vendo acontecer. Então eu queria ouvir de todas vocês, tá? O que seria inovação, o que é inovação e como é que a gente pode também tirar esse imaginário de inovação ser apenas no universo digital. Se você quiser já começar, Odara, porque você finalizou, já pega o gancho e, por favor, traz pra gente o que é inovação, que eu quero ouvir todas vocês. Então, inovação para mim é deslocar o corpo, né? E a gente volta no corpo. Eu tô bem monotemática com o corpo, assim. Porque eu tô tentando refazer a minha conexão com esse corpo, né? Que foi ensinado que ele precisa ser deixado de lado. Estou tentando mandar energia para todos os meus órgãos, para os braços, para os pés, esse corpo que me informa onde eu estou, que se relaciona com o outro, que sente a dor, mas que também sente a alegria, que samba, por exemplo. Inovação, para mim, é deslocar esse corpo que foi ensinado a olhar para o futuro como um espaço ainda em construção, mas que a gente pouco tem agência, né? Quem é que constrói o futuro hoje? Na mão de quem está o nosso futuro? Isso está na mão de poucas pessoas, e essas poucas pessoas, inclusive, têm cor. Não só no Brasil, como no mundo. Então, quando eu olho para esse futuro, eu realmente não consigo ver, dentro dessa perspectiva hegemônica, algo que seja potente para nós. Eu vejo a continuidade do genocídio, novas formas de dor, de violência. E por uma insistência e aprendizado com as mais velhas e os mais velhos, esse corpo ele precisa voltar para trás, ele precisa olhar para outras perspectivas. Eu acredito muito que a inovação é voltar às raízes. Eu acredito que os nossos povos, né, o lugar de onde a gente vem, já criou inúmeras ferramentas que a gente não precisa pegar e realocar elas na nossa realidade atual de uma forma não pensada ou de uma forma não adaptada. Mas eu acredito que é necessário olhar para aquilo que já funcionou, para todo o conhecimento que o Ocidente insiste em destruir, porque ali está a resposta para novas estratégias, né? Para mim, tudo que o Ocidente tenta destruir é porque guarda alguma potência. O homem branco, a mulher branca, a sociedade branca, ela não teme o negro e o indígena simplesmente porque ele é diferente, porque ele supostamente acha que são os bestiais, muito pelo contrário. Eles nos temem porque sabem que a gente guarda uma potência de transformação de sociedades em que a diferença não é pressuposto de dominação, em que o individualismo não é e não está acima do quilombo, da comunidade, em que o corpo e o racional, a mente e o espírito não estão desintegrados, muito pelo contrário, eles coexistem. Então, esse saber coloca em xeque todas as bases de organização desse mundo que cria os problemas que a gente vivencia. Então, se esse mundo, tal como ele funciona, esse mundo colonial, capitalista, patriarcal, racista, cria problemas e eu busco nele a resposta para a solução, eu estou fadada ao fracasso. Então, é fora dele que existem as respostas, né? A gente estava falando um pouco aqui, no final da fala da Helena, ela falou sobre a gente sentar à mesa, né? Trazer as outras pessoas negras para sentarem à mesa. E eu concordo em alguma medida com isso, sim, mas pensando numa metáfora que se complementa ao que ela trouxe, e não que é contrária, eu acredito que a gente precisa, ao invés, e não só se sentar à mesa, e a gente se senta à mesa como estratégia, sim, de se infiltrar, de hackear o sistema, de alargar os espaços, as possibilidades, a gente precisa quebrar a mesa. A gente precisa voltar a sentar no chão. A gente precisa voltar a se organizar de uma forma em que aquilo que dizem que é moderno não seja mais o norte, literalmente o norte do nosso comportamento. Existem outras formas de estar no mundo. Eu estou falando desde a forma como a gente se relaciona com o nosso corpo intimamente, até a forma como a gente se relaciona com a política, com a democracia, o que é tecnologia. A gente precisa convocar novos autores, novos protagonistas para responder perguntas que aparentemente já estavam respondidas. O que é Estado? O que é sustentabilidade? O que é gênero?
Eu não quero mais que os autores europeus me respondam sobre isso. Eu quero que os povos africanos, os povos indígenas, esse povo aqui que sente a vida, tenha possibilidade de responder e trocar com as suas iguais e com seus iguais sobre essas coisas que aparentemente são inquestionáveis. Então, para mim, inovação é isso. É questionar aquilo que aparentemente é óbvio e responder de outras formas. Maravilha. Não tenho nem palavras para isso, porque eu não vou ter no final dessa rodada aqui sobre inovação. Porque agora é Helena. Inovação, Helena. Que bicho de 7 cabeças é esse que a galera reduz em apenas no digital, em ser apenas digital? Nossa, gente, mas é tão reducionista achar que inovação é digital. Não vou nem falar tecnologia, sim, é tecnologia, mas é o digital, é o device, é isso aí, gente, sério. Assim, sério. Então quer dizer que assim, antes de criarmos supercomputadores e o smartphone, a gente não inovou em nada, né? Enquanto civilização, enquanto mundo. Eu adoro fazer essas reflexões, gente, porque é só a gente fazer 3 perguntas que a gente percebe, às vezes, o quão óbvio e o quão raso são algumas conclusões. E eu adorei o ponto da Odara, né? Porque vai trazendo outra perspectiva, e é isso mesmo, Odara. Assim, não é só exclusivamente sobre estar na mesa, é como é que eu trago outras formas também. E eu acho isso isso de uma beleza incrível. Gente, eu falei, eu sou do Rio, eu sou carioca. O que é o mototáxi, se não uma inovação em logística e transporte, dentro de uma geografia de comunidades e favelas do Rio de Janeiro que estão, em sua grande maioria, nos morros? O mototáxi é uma inovação. É você entender que dentro de vielas e ruas estreitas e na subida, você precisa arrumar uma solução para carregar as bolsas da tia, que estava chegando com as compras e ia subir o morro. Para mim, inovação é você conseguir a genialidade de enxergar o óbvio, que ninguém enxergou ainda. É a genialidade de você fazer diferente funcionar de uma maneira melhor que faça sentido. Porque, para mim, gente, eu sempre vou falar isso, é sobre fazer sentido. E, às vezes, a gente faz coisas que não fazem sentido algum. Nenhum. E a gente só reproduz. Então, para mim, inovação é quando eu consigo trazer perspectivas diferentes, de soluções diferentes, porque pessoas diferentes não demandam as mesmas coisas. E tá tudo bem. É quando eu paro de hierarquizar as soluções, achando que só que porque tem base tecnológica ou é a versão 37 do rolê, que esse é o mais inovador. Não é sobre isso, é sobre o quanto funciona e o quanto é útil. Por quê? Porque não adianta eu trazer, estou dando só esse exemplo, tá, gente? A versão 527, se a minha mãe não consegue usar. Se uma pessoa cega, eventualmente, não consegue usar. Então, isso não é inovador. Inovador é o que funciona, faz sentido e que talvez consiga trazer sentido. E não vai ter inovação se são as mesmas pessoas sempre pensando, né, gente? Não vai ter inovação se for o mesmo grupo, e aí a gente pode falar disso assim, se for o mesmo grupo de homens brancos, cis, heteronormativos do eixo Rio-São Paulo, pensando, porque o Brasil é muito maior do que isso. Gente, eu moro numa casa. O que não é inovador eu pegar um cano e tirar a manga do pé sem que ela caia estourada? Isso é inovador. Total. Só que a gente vive numa sociedade ocidental que só valoriza, como bem disse Odara, os saberes que vêm da academia. Em alguma medida, Faustina, porque eu chamo às vezes as pessoas pelo sobrenome, me perdoe, irmã, é que às vezes, em alguma medida, a gente absorve isso como a única forma possível de se reconhecer nessa sociedade. E a gente passa a valorizar única e exclusivamente o saber e a produção de conhecimento que vem da academia. Só que esse paradigma, na verdade, esse marco epistemológico, e a Gabi é a pessoa para falar sobre isso aqui, ele é absolutamente europeu, eurocentrado, branco, etc. Os nossos saberes, gente, as coisas mais geniais que eu aprendi, as coisas mais profundas sobre a vida e as coisas que me fazem caminhar e ser a pessoa que eu sou hoje, eu aprendi de mulheres que não tinham a 4ª série primário, que são as mulheres pretas da minha família. Eu aprendi a hackear o sistema, a dar meu jeito, como a gente fala, né? A dar meus pulos, a ler o contexto. A gente precisa aprender a ler o contexto, entrar e permanecer nos lugares pelos quais eu passei, porque eu aprendi com mulheres que não foram para a universidade. Elas inovaram. A minha mãe inovou.
Porque teve muito banheiro lavado aqui, teve muita roupa passada para a gente estar aqui. Isso não é estratégia, isso não é tecnologia, isso não é entendimento sobre a vida, como se dão as relações e que é isso que o que eu preciso fazer para dar o pulo. A beleza disso tudo agora é que a gente não vai continuar lavando banheiro. A potência disso tudo agora é que a gente já parte de outro lugar. E aí a gente já consegue compreender que eu posso pegar toda a minha potência que vem de um outro lugar que não da academia e transformar isso em tecnologia, e tecnologia não entendida como digital, e fazê-la funcionar e fazê-la chegar, e chegar fora da bolha. Porque não é inovador se ele não é compreensível. Não é inovador se não cabe para todas as pessoas. Não é inovador se não faz sentido para todo mundo. Porque a gente pode achar que a gente está assim, ó, mandando no rolê. Se não chega na quebrada, se a minha tia, vó, se as minhas tias, se as minhas primas, elas não compreenderem, gente, não inovou, não. Assim, so sorry, como a gente gosta de dizer. Assim, so sorry. Mas, Monique, para mim passa sobre isso. Inovação, para mim, é aquilo que faz sentido, que dá sentido, que é democrático e que faz funcionar cada vez mais e melhor. E que não precisa do selo, né, da trademark desse lugar que durante tantos séculos deteve algum poder e algum conhecimento. Anotadíssimo. Não sei vocês aí que estão assistindo, né? Espero que estejam anotando, porque não é todo dia que a gente tem essa aula aqui, não. Tá bom? Porque tem mais gente para falar. Por favor, Gabi, sua perspectiva de inovação. Eu lembro de uma história, eu estava ouvindo a resposta de Helena, assim, eu lembrei de uma história muito boa. Eu estava conversando um dia com um homem branco, cis e hétero do mercado, e eu lembro que ele falou assim, Gabi, a gente tem que despertar, e super, super bem intencionado, ele falou assim, Gabi, a gente tem que despertar na galera preta, que a gente tem aqui na nossa rede e tal, essa vontade de empreender. Eu falei, mas calma, quem disse que essa galera já não entende, já não empreende, já não sabe tudo sobre isso, né? Eu acho que tem um descolamento, assim, de interpretação no nosso país, muito ligado a essa resposta que a Helena trouxe, que é essa galera que não é essa camada branca, cis e hétero, que está no poder do nosso país, em várias esferas de poder, já empreende, já inova muito tempo, o país só está em pé por conta dessa galera, sabe? A minha mãe, por exemplo, enquanto ela era viva, eu lembro quantas vezes ela mudou de carreira usando a garagem da nossa casa, assim, ela transformava a garagem da nossa casa uma vez por ano em algum negócio diferente, assim. Era para vender artesanato, depois ela virou manicure e pedicure, assim. Aí teve uma época que a gente fez casquinha de sorvete. Assim, são 3 negócios completamente diferentes, assim. Você vai falar que isso não é inovação, como é que ela aprendeu tudo isso uma vez por ano, assim? Então é muito doido olhar isso, né? Como a gente faz isso como país. E eu acho que tem algumas coisas que são muito básicas, eu fico até brava das pessoas não saberem hoje em dia, né? Quando eu falo pessoas, tem um grupo bem específico que eu estou falando aqui, que é basicamente, primeiro, tem um estudo de neurociência, eu sempre gosto de citar estudos, porque a gente sabe que para a gente colocar essas coisas em pauta, a gente tem que mostrar, né, base, assim, senão as pessoas vão ficar questionando e falar, não, mas isso é opinião sua, não é opinião, tem estudo. Isso que a Helena falou, tem estudo por trás que diz, assim, então tem um estudo de neurociência que ele colocou o mesmo problema para diferentes grupos de pessoa. E a conclusão desse estudo é que quanto mais pessoas de pontos de vista, de vivências, de recortes identitários diferentes num grupo, juntas, olhando o mesmo problema, mais soluções diferentes para aquele problema as pessoas vão achar. Então, é comprovado cientificamente que um grupo mais diverso produz mais soluções para um mesmo problema. E aí você fala assim, tá, mas se a ciência comprovou isso, por que as empresas ainda estão questionando se elas criam vagas para pessoas negras? Não sei, negacionismo talvez, assim, porque isso traria muito resultado, inclusive, para elas. Em 2021, a gente ainda está tendo que comprovar isso, assim, então eu acho que é um ponto muito doido da gente pensar, né? Mas quando eu olho para a pergunta, assim, de Monique, o que é inovação, né? Acho que a resposta simples é olhar para como a gente resolve um problema de uma forma diferente que ninguém achou ainda. Mas eu acho que tem uma resposta que eu pensei agora, que é a capacidade de achar novas formas de nos manter vivos, assim. Eu acho que é isso, sabe?
E eu não só como pessoas, mas eu acho que como negócio também. Se a gente for trazer isso para uma camada de discussão de negócio, olha quantas coisas já deixaram de existir, né, recentemente, assim, de negócio, que a gente fala, nossa, tanto tempo atrás tinha quantas locadoras, agora a locadora não existe mais, olha só, faz pouquíssimo tempo, né? E para mim, do ponto de vista de negócio, eu acho que é a mesma coisa, o que você consegue fazer diferente para manter o seu negócio vivo. E aí que eu entro numa camada que eu sempre, né, alguém fala assim, eu tenho uma inovação aqui nessa minha rede social, por exemplo, eu criei uma coisa nova aqui que acontece nessa minha rede social. E aí eu já perguntei isso, inclusive, eu falei, tá, mas como que isso resolve o problema da crise dos algoritmos e da bipolaridade política que a gente está gerando no mundo? Porque se não resolver esse problema, que para mim é o maior problema envolvendo rede social hoje, não é inovação. Não é. Não tem inovação hoje, em 2021, no mundo, num cenário pandêmico de crise, de milhares de crises juntas, né? Não é só uma crise, infelizmente, que a gente está vivendo. Para mim, não existe inovação que não seja social. Se trouxer uma inovação que não seja social, para mim não é inovação, é só um feature novo que você achou bonito de criar na sua ferramenta. E o time de produto que achou bonito, né? Porque tem isso. É. O time de produto fica viciado ali na ferramenta X, e aí a gente nem quer aquela ferramenta, a gente nem usa. Entendeu? Ninguém tá usando, não serve pra nada. E tem uma coisa, quando você cita que já tem estudos, é isso que eu não entendo, né? Porque assim, a gente entende, na verdade. O capitalismo, inclusive, prefere perder dinheiro para continuar fazendo a manutenção do racismo. Ponto. Porque a prova tá aí. A gente está reforçando agora uma coisa que já foi dita, já foi provada, e a gente está aqui reforçando uma coisa que deveria ser óbvio, sim, quando a gente pensa nesse mercado. Então, assim, eles preferem, sim, perder dinheiro para continuar fazendo a manutenção do racismo do que qualquer outra coisa relacionada à prosperidade da maioria dos brasileiros e também do mundo, né, se a gente for ver esse recorte. Jéssica, por favor, complemente aqui. Gente, eu estou aqui, ó, em êxtase. Em êxtase. E é muito doido, né, Monique? Porque, de verdade, assim, eu costumo dizer que eu vivo sempre no fantástico mundo de Bob, assim. Eu estou sempre viajando muito e sempre criando, assim, pensamentos, exercícios visuais para ilustrar o que eu quero falar. E, às vezes, não cabe nem na palavra. Não cabe na boca, porque eu vou criando exercícios visuais. E, de verdade, quando você fala inovação e a gente olha para tudo que está posto como inovação, a gente começa a ver um monte de coisa. Azul, cinza, prateada, né? Um monte de códigos esquemáticos assim para ilustrar o que é inovação. Algo muito ligado à tecnologia com ferramentas tecnológicas digitais, né? E pouco se fala sobre uma prática de inovação, que é talvez, de novo, voltando para esse meu exercício visual, essa imersão aqui, quando eu olho e penso, caramba, o que é inovar de fato, né? E aí eu faço, de novo, esse exercício de olhar para trás, olhar para os nossos que vieram antes de nós e entender, cara, o que essa galera dizia, o que essa galera falava como inovação, né? E aí eu chego no ponto, assim, Monique, que é muito entender que inovação uma vez que o que está posto te pressiona, como que você hackeia o que está posto, né? E de maneira a criar soluções criativas, né? E que tenham impacto. E esse impacto, óbvio, que existem várias perspectivas e várias escalas. Pode ser para o âmbito pessoal, mas quando a gente fala de verdade do nosso recorte, é difícil falar de si sem pensar no outro, né? Então, como que esse hackeamento, essa solução criativa, e que muitas das vezes está num caminho de simplicidade. É o cara que precisa chegar lá no topo do morro, da quebrada, e ele cria ali um mototáxi. Isso se torna um movimento de economia, isso movimenta a economia local, isso gera emprego, né? Então, assim, você falou de uma solução que era, a princípio, para uma pessoa, que se torna interesse do coletivo e que causa impacto numa escala muito maior. E aí, fazendo um outro exercício muito através do que a Odara, do que Gabi e também do que
a Helena trouxe, mas muito do que a Odara falou sobre corpo. E, Odara, eu vim da dança, né? Hoje eu estou alimentando a publicidade como especialista em cultura, mas eu vim da dança, porque essa minha curiosidade, né, de tentar entender o mundo, eu falava, gente, eu não estou conseguindo entender o mundo, fui estudar filosofia. Eu falei, não é isso. Mas também fui estudar filosofia onde? No mosteiro. Aí eu falei, não, o pior lugar para estudar filosofia. Fui estudar pedagogia. Eu falei, entendi. Mas eu falei, cara, eu preciso entender a partir dos lugares em que os meus me ensinaram, que era o corpo. Lá em casa, todo mundo se toca, todo mundo dança, todo mundo se movimenta. Então, para mim, o corpo é uma ferramenta de comunicação. A forma, o lugar onde você se coloca, o lugar onde você coloca esse corpo, ele se constrói a partir dessas comunicações mesmo, né? Enfim, e o seu corpo acaba trazendo essas memórias coletivas e expressando para aquele todo ali o que você está construindo. E olhando muito para esse nosso recorte, eu olho muito para o lugar em que a gente hoje está, o lugar que nós estamos ocupando. Falo do nosso recorte específico, porque a gente tem aí um caminho de ascensão, né? A gente hoje ocupa lugares onde a maioria das pessoas como nós ainda não estão, né? E de novo, nesse exercício visual, quando eu vejo esses nossos corpos nesses espaços, uma coisa que me preocupa muito, que a gente vai falar também sobre inovação aí, é que muitas das vezes a gente se coloca nesse lugar criando uma performance muito parecida com o que essas estruturas brancas propõem para a gente, ou ao que essas estruturas brancas elas querem da gente. Eu não lembro quem trouxe aqui uma fala sobre o quanto os nossos códigos, eu falo nossos porque, cara, não dá para definir qual é o único código negro brasileiro, mas a gente tem sim alguns pontos de encontro, que a gente fala, opa, aquilo ali é um lugar que eu reconheço. Eu não sei nem exatamente de onde vem, mas eu sei que aquilo ali me conecta àquela pessoa, aquele território, aquele movimento, aquilo que está acontecendo. E aí, quando eu olho para o mercado e vejo o quanto que, às vezes, a gente porque eu também me sinto muitas das vezes dentro desses corpos, né? A gente começa a abrir mão desses nossos códigos, a tentar performar próximo ao que essas estruturas nos propõem, ao que eles querem ouvir de nós, e abandona esse nosso jeito, muitas das vezes ou negação do tipo, cara, se eu continuar sendo a pessoa que fala alto, a pessoa que se movimenta de um jeito mais expressivo, ou que confessa que gosta de comer tal coisa ou outra, ou que, por exemplo, gente, eu sou fã do Belo, por exemplo. Então, quando às vezes eu chego nessas estruturas e falo que eu sou fã de pagode, do Belo, mas peraí, não era você que fez uma análise sobre jazz, sobre espetáculo? Sim, fui eu, mas eu gosto do Belo. E aí, como que você... sabe? Exato. Então, como que você está nesses lugares... sendo quem nós somos, mantendo esses códigos e não se desconectando, né, de verdade daquilo que nós somos. E o quanto, voltando para a inovação, o quanto que toda vez que a gente der um passo para frente, a gente olhar para trás para dar mais 10 passos à frente, a gente se potencializa como esse canal de inovação. Porque eu não acredito de verdade que nós aqui, como pessoas que hoje, sim, somos canais de inovação, consigam estar nesses lugares sem estar conectados a esses códigos que são nossos, a essas memórias afetivas que afetam os nossos corpos e o nosso dia a dia. Então, eu acho que é um exercício visual, prático, de toda vez que pensar em inovação, pensar como que o meu corpo consegue olhar para trás, para os meus, e engraçado que esse para trás é mais para frente do que a gente imagina. Então, como a gente consegue, né, olhar para os nossos e falar, cara, como eles inovaram? Eu preciso ser uma atualização dessa inovação. Ou eu sou uma forma potencializada da inovação que ele propôs. E hoje, estar nesses lugares que nós estamos, falando, meu querido, não vem com um monte de quadradinho azul, um monte de coisinhas prateadas, esquemáticos, um monte de elementos digitais, e dizer para mim que inovação começa e termina aí. Senta com a gente,
Senta com a gente, ouve o que a gente tem para fazer, olha a gente, aceita o que a gente está trazendo, que a partir disso você vai entender como se faz inovação na prática e de maneira que funcione. Então, eu acredito em inovação a partir dessa perspectiva. Eu poderia fechar agora, entendeu? Até porque a produção vai me matar se eu ficar aqui horas e horas com vocês, que é o que eu gostaria. Não vou fechar não, minha gente. Eu quero ouvir um tweet de vocês. Eu sei que é um desafio falar em 280 caracteres, mas para deixar a galera aí pensando nas práticas diárias, para a gente conseguir construir futuros possíveis e plurais. Como é que a gente começa? O que é que a gente olha? Tentem, por favor, falar em 280 caracteres. Além do desafio de caractere, ainda me pede para começar, meu Deus do céu. Eu acho que se eu pudesse dizer uma coisa, acreditem no valor de vocês, no ponto de vista de vocês, na história de vocês, e não apaguem isso, porque a primeira coisa que a gente faz para caber num lugar é deixar a identidade de lado para poder parecer que a gente está mais enquadrada no lugar que a gente está entrando. Não façam isso. Tragam o valor de vocês, mostrem o ponto de vista de vocês, porque vocês estão certos e certas fazendo isso. E não deixem ninguém dizer que vocês estão errados por serem apenas quem vocês são, né? Porque é isso que tem mais valor. Se fosse para ser todo mundo igual, não tinha graça estar lá. Total. E você, Jéssica? O tweet aí, uma thread também, né, do Twitter, tá tudo bem. Tudo bem. Gabi já deixou aí, ó, liberado. Gabi já liberou a fala livre, mas eu vou ser breve, né? Tem um provérbio africano que diz: quando não souber mais para onde ir, está perdidão na vida, olhe para trás, que pelo menos você vai saber de onde veio. E aí, na thread, Monique, quando você olha para trás, você anda mais para frente do que imagina. E é isso. Ninguém dirige sem olhar o retrovisor do carro. Isso serve para história. Entendeu, minha gente? Não dá para querer... Ai, não, o topo, o foguete não dá ré. Beleza. Olha o retrovisor. Vai ser bom para todo mundo. Beleza? Anotem aí. Helena, por favor, você. Tweet para mim é sempre um desafio, gente, mas vamos lá. Sim, a gente precisa revisitar nosso passado para a gente poder compreender esse nosso presente, idealizar, construir esse futuro. Né? Só que a gente precisa fazer novas leituras, né? A partir de nós mesmos. Se eu posso dizer uma coisa para vocês, gente, é tudo sobre pessoas. Esse futuro possível, esse futuro bonito que a gente quer, ele é coletivo ou ele não será. A única forma da gente construir esse futuro que a gente quer é juntos. E outra coisa que eu aprendi para a minha vida, que eu vou falar em qualquer lugar, seja live, palestra, batizado de criança, não importa, não diminua para caber em nenhum lugar. A gente é grande demais, a gente é potente demais, então a gente tem o direito e a responsabilidade de ir muito além. Esse futuro está sendo escrito hoje, e o que eu quero muito é daqui a alguns anos olhar para trás e falar assim: pô, eu tenho orgulho da decisão que eu estou tomando. Então, assim, se orgulhem das decisões que vocês estão tomando hoje, porque o futuro a gente está escrevendo agora. Anotadíssimo, anotadíssimo. E agora, para eu anotar aqui também, por favor, Dara. Assim, eu fiquei meio confusa, na verdade, com o que é para ser dito, porque falhou na hora que a Monique falou. Aí eu estava tentando acompanhar nas respostas, mas eu não sei se eu entendi muito bem. É para finalizar? É para finalizar com um tweet sobre como é que a gente constrói um futuro possível e plural. Tá. Vamos lá. Assim, pensando nesse futuro possível, nas formas inovadoras, eu acredito que ninguém mais do que o povo negro na diáspora e do que os povos pindorâmicos, né, sabem sobre o que é inovar, porque resistir é inovar. A gente está num contexto adverso, um contexto que nos quer mortos, silenciados ou embranquecidos. Então, acredito muito numa perspectiva de futuro em que a gente consiga fazer o oposto do que nos ensinaram. E não o oposto por rebeldia, mas um oposto que traga outras formas de estar no mundo, assim, sabe? Tudo que nos ensinaram e que causa algum tipo de dor nesse corpo, nessa existência, nessa cabecinha aqui, tudo que nos adoece, existe para isso
um formato, uma forma, uma troca, uma experiência possível de ser resgatada para dar conta dessa dor. Então, acredito que o futuro é exatamente esse. O futuro é ancestral, o futuro é voltar às raízes, o futuro é se aquilombar, o futuro é dizer não para o mundo colonial e para os seus vícios, né, de adoecimento. É isso, minha gente. E é assim que a gente encerra essa roda. Porque na próxima vez vai ser a roda no dia 27, junto com todo mundo que vai estar festejando. Porque não só a dor nos une, não é mesmo? A celebração também é esse ponto de encontro. E que bom que está sendo aqui no Afropunk Bahia, junto com o Nubank, junto com você que está me assistindo, junto com vocês todas aqui que participaram brilhantemente. Se eu ficasse abaixando a cabeça o tempo todo mundo ia ver que eu estava anotando no papel. Depois eu vou fazer o quê? Vou assistir novamente essa nossa conversa e eu vou anotando aos poucos, porque foi uma grande aula. E pra gente encerrar, não esqueça, galera, Afropunk Bahia também olha no retrovisor da história. A gente reconhece quem veio antes, para a gente potencializar esse lugar de autonomia, de poder, de afeto, de abraços, de vitórias, de conquistas. E sim, temos momentos de dores, e a gente enxerga isso também. Mas já viu o outro lado da celebração? Quão grandioso! É bom celebrar cada vitória. Vamos deixar de ser clandestinamente felizes com nossas conquistas coletivas, subjetivas, pessoais, enquanto comunidade negra. Muito obrigada, Afropunk Bahia e Nubank. Estou muito feliz. Eu sou Monique Evelyn. Você está no Afropunk Bahia e vai continuar no Afropunk Bahia. Valeu! O Nubank está construindo, comigo, com você e com Salvador, uma história de impacto, inovação e novas oportunidades. Essa história se chama NuLab. Um espaço para que talentos negros possam desenvolver as suas potências. E já tem casa, aqui, no Rio Vermelho. Salvador, licença, estamos chegando para construir isso juntos. Porque se o sistema não faz mais sentido, a gente muda o sistema.